Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está conosco aqui, já um adolescente, um filho adolescente. Nós já temos um filho adolescente de 16 anos, forte, robusto, educado, dentro da lei. Isso é muito bom. Espero que assim cresça mais ainda, até quando a lei assim o determinar. Então, sem mais conversa, eu vou convidar meu convidado, bonito, né? E aí, seu Jorge? Tudo bem? Um filho robusto, Tá aí, educado. eu não falei mentira Gostei nenhuma. dos elogios. Eu não falei mentira nenhuma, porque é só. Eu não vi. As raras pessoas que falam mal do Vida Inteligente ou que falaram mal, é a mesma coisa do que quando a gente lê um comentário de um programa maravilhoso, você lê 60 comentários maravilhosos e você lê um que blá, 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 e não sei o quê. Então você já imagina a pessoa em que tipo de energia se encontra, né? Mas é tudo quando bem. você tá num grupo, se alguém quer chamar atenção, ele tem que gritar. Não importa o que ele grite, se ele gritar, todo mundo olha, né? Então essas pessoas que Perfeito, daí, mas às é vezes que digo. fazem esses Mas ao mesmo tempo, comentários como você mesmo desconstrutivos. disse, pelo menos a pessoa, para escrever no fim, blá, 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 ela ficou lá 1 hora para ouvir o blá, Não, blá, para blá. criticar o programa inteiro, ela Assistiu, teve né? que, Então, ficou recebe, 1 hora, gastou 1 hora da vida para exato. escrever 5 linhas de desconstrução, né? Então, É não, um mas eu acho investimento, que para ela é um aqui investimento ruim, né? e não é uma crítica assim, é um alerta. É interessante, né? Porque se você está no meio de uma coisa assim, e você é o único diferente ali, alguma coisa não está certa, né? Pô? Sabe? Você Não, pode até estar certo, mas. E para aqueles que daí nutrem antipatia, ou pela nossa figura pessoal, ou pelo programa Vida Inteligente, deve ser um trabalho meio duro, porque como a gente fica alegre o tempo inteiro, né? Aí o cara, ele olha assim, putz, esse cara vive contente, vive sorrindo o tempo inteiro e tal, como é que eu vou fazer para odiar? Então, você odiar a gente feliz, geralmente é mais difícil, sabe? Fica mais difícil. Demanda mais trabalho, Então, Não, mas mas é daí legal. cada um com o seu trabalho, né, Grego? Cada um com o seu Perfeitamente. trabalho. Cada um com a sua Perfeitamente. tendência, né, Grego? É isso aí que nós vamos falar hoje. Hoje o tema que se apresentou é como viver sem criar tendências, né? O que eu quero dizer com isso? Ao longo desses anos todos, a gente vem falando em termos sânscritos, né? Muito bonito falar sânscrito, muito bonito falar inglês, né? Muito bonito. Aqui no Brasil se fala tudo em inglês, né? Workshop, open market, supermarket. Você acha bacana, né? Nós estamos no Brasil, mas fomentamos a língua inglesa. E aí, tá certo que no indiano, no sânscrito. Estado mental de colônia, né? Assim mesmo, né? E aqui a gente tem que usar esses termos, né? Mas a gente sempre falou ao longo desses anos todos aqui sobre skandhas e nidanas, né? Que hoje nós vamos dissertar mais um pouco sobre eles. São essas tendências que a astrologia também, a astrologia séria, aquelas pessoas que estudam os astros e que passam para os seus clientes, as pessoas que vão consultá-los, e os profissionais bons, né? Os sérios, que nunca fazem daquilo uma ciência divinatória, né? Eles falam que a astrologia, por exemplo, é uma tendência. Assim pode acontecer isso, né? Então, se seus pais são albinos, né? Pai e mãe albinos, você vai ter a tendência de nascer albino. Pode até não nascer, não sei nem se eu falei besteira ou não, mas eu usei um termo assim. Então, a gente vem com tendências. E a gente vai criando tendências. Quando apareceu o tema, então, antes de eu te passar a palavra, pra você se apresentar também, que, né, tem gente que não conhece, não sabe quem é você, né? Aí, a gente sabe que a gente ouve muita coisa. Porque nós estamos aqui, porque o cara está assim, ele está mal de vida, ou está assim porque ele vem cheio de nidanas, na vida passada ele está pagando aqui, e assim a gente vai enchendo a mesma coisa, vai alimentando isso, como você diz, né? Que tudo que a gente fala, a gente alimenta, né? A gente cria e vai fomentando essa história e vai crescer. Então,
como nós estamos aqui para desmistificar e desmitificar, primeiro nós vamos retificar todas essas coisas que a gente fala, né? E depois ver a maneira de como eu posso passar uma vida sem criar tendências. Ou seja, vou para o lado de lá, ou seja, lá o lado de cá, em outro lugar, assim, tal. Apareço em outro lugar, sem levar bagagem nenhuma, sem levar nada, só levar o aroma, né? Sem levar as folhas, o tronco da árvore, isso aqui. A memória do aroma, né? Não precisa ter arrancado toda a roseira, né? Então, esse que é o objetivo hoje. Como passar uma vida... E, olha, eu já estou no 7.0. Já passei, ó. Putz, eu já devo ter acumulado aí que eu vou te contar. Já tem... Bota umas caçambas aí. Quando tiver um enterro, vai ter 600 caçambas de treva. O que é isso? Não, o cara está levando. Uma para o corpo, 599 para a alma, né? O cara está levando para o outro aí, ó, as tendências dele para a próxima vida aqui. Então a gente ri, mas é isso aí mesmo. Então nós queremos passar hoje, que ainda sempre é tempo, né? De a gente acabar com certas tendências, ou para os nossos filhos, nossos netos, ou quem vier da nossa ascendência agora, possa ter uma vida, vamos dizer, melhor, né? Porque afinal nós estamos no novo ciclo, entrando no novo ciclo, então não podemos ir desta forma para o novo ciclo. Devemos ser seres modificados, né? Não adianta você entrar num... Eu lembro uma vez, eu falei aqui de uma pessoa que foi passar uma semana, morava em São Paulo, foi passar uma semana em Campos do Jordão, teve que ir para o pronto-socorro. E a pessoa, não estou dizendo que isso aí é geral, constatou-se o que era excesso de oxigênio. A pessoa passou uma semana respirando ar puro e passou mal. Teve que ir, né? Então é isso. Quem é você, dileto amigo e irmão Jorge Antônio Ouro? Meu nome é esse daí. Meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Só muito isso bom. Que eu sou. Então tá aí. E sou muito seu amigo. Meu amigo e meu irmão. Exatamente. E me diz você, hoje, que percentual que você está hoje, assim? De quê? Como é que você está? Você está 70%? Você está 80%? Não, se eu tiver 70%, 80%, eu não acordo, eu já morri. Não, eu estou acima de 100%, porque a gente tem que levar a vida, não adianta, né? É isso aí. Tem que acordar bem e tem que... Não, se tiver assim, como é que você está? Hoje eu estou mais ou menos. Então pode jogar uma flor lá na minha tumba, porque eu já morri. Já morreu, isso aí. Não, eu estou sempre bem. Isso aí. Não quero saber, né? As coisas da vida são as coisas da vida. A vida foi feita para ser resolvida, transformada, transmutada, empurrada, sabe? Dissolvida, contemplada, tudo que é coisa possível. É isso aí, tá? Vivida. Não tem nada sem resíduos, sem tempo para ficar jogado na rede, sem tempo para nada. A gente tem que usar bem cada um dos dias, porque a gente está aqui para trabalhar. Estão aqui para trabalhar, vamos trabalhar. É isso mesmo. Né? Aqui tem dois na tela aqui que gostam de trabalhar. Não, é isso aí, não importa. Eu estou aí. Então é isso. Não importa. Então, se a gente nasceu para cortar cana, vamos cortar cana. É isso aí. Na hora da folga, a gente senta e come uma cana, né? Aí não dá nem tempo de mastigar bem, levanta, pega de novo a bolsa e vamos em frente. No final do dia, deixa a mão se regenerando, dorme um pouco para descansar a alma, né? E amanhã nós vamos cortar mais um quarteirão, né? Vamos em frente. É isso aí. Né? Vamos embora. Então, e aí, seu Jorge? Como é que essa questão dos débitos, créditos, essas terminologias, né? Karma, Dharma, Skanda, Nidana, tendência, não sei o quê. Putz, aí a pessoa tem razão de ficar meio... O que eu vou falar? O que eu vou pensar? A gente pode, para simplificar, a gente pode trabalhar conceitualmente e abstrair do nome dos termos, né, que são termos em sânscrito, né? E por que a gente às vezes usa nomes ainda em sânscrito para definir determinadas forças? É porque está havendo um transbordo do conhecimento do Oriente para o Ocidente, né?
No nosso caso, a Sociedade Brasileira de Eubiose, especificamente, né, foi fundada em 10 de agosto de 1924 pelo professor Henrique José de Souza. A função é fazer transbordo de uma vertente de um Y, né? E essa vertente, esse Y, é o Tibete, ou Norte Índia, Oeste Tibete, né? E a outra haste do Y é o Egito, né? Então, esse é o Y que se funde nesse transbordo de conhecimento. Então, não adianta a gente pegar e traduzir para o idioma, para o gênio atual, uma palavra, sem que esse conhecimento, que assim, sem que o que aquela palavra significa, ele tenha sido diluído no gênio. Então, quando você tem um conhecimento que ele passa a ser de domínio público, ele é compreendido, ele está assimilado na alma da nação, na alma do povo, no código do idioma, então você faz o transbordo, você faz a transcrição, você faz a mudança. Daí ele deixa de ter o nome na origem, ou latim, ou grego, ou sânscrito, ou fenício, não importa o que seja, árabe, né? E aí ele, então, assume, em português, se cria um neologismo, né? Enquanto está nesse processo de transbordo, que é fazer com que isso seja compreendido, é justo, é lícito, é lígimo, é de lei que o nome em sânscrito seja usado, ou o nome egípcio, ou o nome fenício, que seja, porque quando a gente pronuncia o nome daquela coisa, né, aí as atenções se voltam para a coisa em si, facilitando o próprio transbordo. No dia em que o conhecimento, esse entorno, sobre toda a mecânica da alma, do karma, como é que se constrói o pré e pós-vida, as tendências negativas, positivas, as pétalas do cardíaco, influência no sistema endócrino, como é que é a questão da influência dos astros. Então, toda essa ciência, ela fizer parte do corpo do idioma brasileiro, que assim, todos souberem, ou todos souberem pelo menos uma parte, aí não tem mais sentido você se referir a Nidana, por quê? Porque daí o próprio conhecimento evoluiu para esse momento. Então, o que a gente faz ao citar um nome da força na língua anterior é permitir que aquele endereço seja conhecido para que esse transbordo aconteça, até que um dia você vai e translitera, você vai e cria, faz um neologismo, né? É bacana isso aqui, me leva também ao programa que nós falamos sobre os nomes, né? Nós falamos sobre os nomes, que é a importância de você usar seu nome próprio, aquela questão dos apelidos, porque cada tem uma energia naquela fonação, né? Então, até você transformar isso aqui num... Cada letra é um símbolo mágico, né? Cada letra, né? E aí o conjunto desses símbolos gera uma fórmula mágica. Isso. Essa fórmula mágica, ela vai se referir a um ente cósmico, né? Quando você fala assim, sol, ou você fala assim, amor fraterno, ou você está se referindo a um ente cósmico, que ele é material, ele age e ele tem uma tônica, tem uma função, tem uma origem, tem seu papel no universo, né? E aí, quando se refere a cada um de nós, é a mesma coisa. Tem Eustáquio, Andréa, Patunas, né? Então, isso é um ente, né? Esse ente cósmico tem uma função, tem uma história, tem um caminho de existências, tudo. Quando você se refere a esse nome, você está se referindo a uma das personalidades desse ente cósmico que temporariamente tem. Então, por isso é importante você dar atenção ao nome e à pronúncia adequada, né? Por isso, então, que daí, no caso desse conhecimento sânscrito, a gente, então, ainda usa karma, nidana, skanda e um ou outro termo para quê? Para que haja esse transbordo, né? A pessoa se acostume a ouvir, e em ouvir e ver é a mesma coisa, você começa a olhar para aquele conhecimento, ele começa a fazer o transbordo. Como é que você faz isso? Isso que eu queria saber, qual é o mecanismo? Então, por exemplo, para eu nunca mais falar, a humanidade não falar mais Nidana, fora na Índia, vamos dizer. Não vai acontecer já. Não vai acontecer. Não, porque no ambiente de uma escola de iniciação, a gente pode pegar e substituir Nidana por tendência, né, negativa, ou Skanda por tendência positiva. Não tem problema nenhum, né? Agora, quando eu vou repartir esse conhecimento, se eu falar assim, tendência positiva, a pessoa que está ouvindo vai estar olhando para mim
como gerador dessa palavra. Mas essa palavra é uma interpretação minha de uma outra que significa essa força. Então, o que é justo? Eu digo assim, Nidana, Skanda, ela vai e, mesmo sem ainda compreender perfeitamente o que é, ou integralmente o que é, ela olha para aquela forma, né? E aí é uma comunicação direta, porque aí, quando a gente não faz essa tradução no tempo errado, né, a gente não está agindo ilicitamente como interlocutor entre a pessoa e a coisa. É como eu chegar para você e falar que eu sou interlocutor para Deus. Ele fala assim, Jorge, pede para Deus me ajudar. Então, o que você quer? Ele fala assim, eu quero ganhar na loteria. Eu digo assim, Deus, ajuda o grego a ganhar na loteria. Daí Deus não vai me ouvir, não quer ajudar ninguém a ganhar na loteria, não vai interferir no destino de ninguém dessa forma, uma porção de coisa. Né? Eu devia ter dito para você, não, é mais simples você aprender como é que funciona a questão do desejar, como é que funciona a questão do verbalizar, qual é o conceito de Deus, tudo. Aí agora você aprendeu esse entorno, sim. Agora se vira e tenta um contato você. Né? Aí você vai aprender que daí desejo não serve para isso, que existe a vontade, que não sei o que e tal. E chega um ponto em que você vê que aquele teu desejo era bobagem. Né? E se eu tivesse me apresentado a você como interlocutor, você continuaria acreditando em bobagens, e eu seria o culpado. Então, essa é essa explicação para o tempo certo da criação de um nome no novo idioma. Você pega, por exemplo, eubiose, né? Eubiose é bem, né? bem bom, belo que seja, né? Bios, vida, osis é ação. Então, o que é eubiose? Eubiose é o viver bem. E viver bem é ver integrado às leis universais. E quando que surge o nome eubiose? Eubiose é um neologismo, né? Ele foi apresentado oficialmente em 1969 como uma nova denominação da então STB, que era uma nova denominação da então Dharana. E por que tem que passar por esse período? Porque começa a Dharana, né, como um tributo ao Ocidente, né, ao Oriente, ao Tibete, muda para um nome ligado à teosofia, como um tributo não somente ao trabalho que Blavatsky tentou fazer, mas como um tributo à origem egípcia da teosofia, porque a eubiose ela tem vertente hindu-tibetana e egípcia, né? E aí, ainda então, ocupando outros nomes. E o professor Henrique José de Souza, ele já começa, em 1930 e poucos, ele já começa a falar sobre eubiose em Dharana, que na época era a revista, o órgão oficial de divulgação, né? E comentando sobre estado eubiótico, sobre educação eubiótica, e vem vindo, para que daí, na própria instituição, se desenvolvesse a ambiência, o conhecimento, o conceito, né, do que era a eubiose, para que os discípulos conseguissem olhar para aquele ponto onde estava a eubiose. Quando chega no momento em que daí esse conceito está assimilado, essa ciência ela é conhecida, né, as condições de se implementar são conhecidas, as sessões de eubiose são conhecidas, então o que acontece? O nome que antes era mistério, né, e que tinha outros apelidos sociais, ele eclode, né, e aí ele passa a dar nome à instituição que o propaga. É exatamente essa questão. Então, aí esse neologismo ele se assenhora, ele passa a substituir, né, outros nomes. No caso daí de Nidana, Skanda, esses nomes em sânscrito, então a razão é essa. E por isso que daí, por exemplo, quando você vai, você tem um mantra qualquer, né? Aí você vai cantar, por que alguns mantras em português, por que alguns mantras ainda em sânscrito? Se canta nas instituições, na eubiose também, né? É porque, enquanto não houver o transbordo integral daqueles valores para o Brasil, para o idioma brasileiro, que é a pátria do Avatar, né? Aí então você tem que invocar as forças na origem, porque essas forças invocadas na origem aprendem junto com essa mudança, aprendem junto com essa transmutação que está acontecendo com o nosso país e com o mundo, né? E aí então assumem um outro nome. Que nome? Elas são expressos daí no idioma brasileiro. Que envolve muita coisa, como você já falou aqui, nós já falamos aqui, seria interessante quem está nos assistindo rever. Já falamos sobre cores, sobre números, sobre som, sobre... Então, envolve não só isso, não só o próprio nome, como uma série de outros fatores. E é bom a gente estar tocando isso, porque assim a gente esclarece bem essa questão. Porque
se você pega um nome qualquer, né, e você se apressa a traduzi-lo para o português, é como se, assim, você pega uma pessoa que não tem a cultura suficiente no idioma grego e pede para ela traduzir uma Ilíada, uma Odisseia, né, ou um tratado de Anaxágoras, Anaximenes, Anaxandro, Tales de Mileto, qualquer coisa assim, né, ou um tratado platônico, né? O que vai acontecer? Ela vai traduzir dentro da capacidade dela de compreensão e Vai o que perder vai todo sair. sentido. Não, Todo sentido. aquilo não tem vínculo nenhum com a origem. Não. Então, não adianta você traduzir antes de você ter um fluxo completo de comunicação com o ente original. E aí você entra numa coisa, você me chama um gancho aqui, que é exatamente pessoas que fazem questão, e não é uma crítica isso aqui, é um alerta apenas, de ler cartas revelação. Tem cartas revelação que anda por aí. Você vai ler, você não vai entender absolutamente nada. Bobagem. Você... Então, há pessoas que daí se apoderaram e publicaram na internet, mas isso se chama conspurcar, né? Porque quando você vai ler um livro que ele detém assim, determinado conteúdo, ele descreve um ambiente, ele descreve um fato, ele descreve os seres, ele descreve um ente, né? Aquela descrição, ela é viva por quê? Porque ela representa a coisa em si. Os nomes da coisa em si estão presos ali no papel. O professor Henrique Sassou diz assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, quando você descreve alguma coisa, aquilo está vivo no papel, né? Vivo no papel. E aí, então, quando você vai ler aquilo dali, você está fazendo com que aquela realidade pura, sabe, translúcida, desconhecida, ela tenha contato com a realidade que em você existe. Dependendo do que em você exista, você vai conspurcar aquele ambiente. É a mesma coisa que você entrar em um ambiente templário com os pés cheios de lama. Essa é assim, é a razão básica pela qual foram engendrados, ou porque foram engendrados, os estágios preparatórios dos discípulos, que são chamados graus de iniciação, né? Aí não adianta, assim, às vezes a gente vê, assim, essa conversa é muito interessante, muito útil, né? Às vezes a gente vê, assim, na internet, assim, o caderno do grau, o livro não sei do que, a carta e tal, e aí, assim, as pessoas curiosas, assim, ávidas, né, por ter acesso àquele mistério, aquela coisa toda, daí vão e adquirem e vão ler aquilo dali. Resultado zero. Resultado zero. Por quê? Desculpa. Como você não tem preparação para ler, o que vai assim, resultar de transformação, de transmutação, de benefício para quem está lendo, né, é uma ilusão completa, ou uma desilusão completa, o que é pior ainda, né? E porque há uma distinção muito grande, muito profunda entre conhecimento e mistério. Conhecimento qualquer um pode ter. Você pode ir na biblioteca e passar a vida inteira na biblioteca e ler tudo que tem ali, não é? Agora, e os mistérios que existem entre cada linha de cada página de cada livro, você conseguiu compreender? Você conseguiu compreender o que o autor queria dizer? Você conseguiu compreender aquilo que o autor nem conseguiu dizer nas linhas, porque a linha, ela, assim, as palavras elas são uma limitante para a própria ideia, né? E é exatamente onde termina a tinta é que começa o mistério. Então, o que a gente tem muito hoje, e tem no Facebook, tem na internet, são ladrões de papel com tinta, né? Que não tem utilidade nenhuma para ninguém, né? É como aquele que assalta um templo, né? E aí se paramenta de sacerdote e corre para o mercado para vender as traquinalhas. O valor é exatamente esse, zero, né? Assim, e aí tem uma decorrência, né? Que o que leva a pessoa a fazer isso, aí vai gerar determinadas tendências, a coisa fica complicada mais para frente. Por falar em, já que você falou a palavra, todo mundo nasce com tendências. Isso, pelo menos, parece, desculpe, ser líquido e certo, nascer com tendências.
Se todo mundo nasce com tendências, e a gente, quando nasce, tem aquele período, que já falamos, já foi abordado aqui também, já falamos sobre, nossa, os setênios, né? Então, nós temos aqueles primeiros anos ali que a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue passar aquilo que a gente tem, mas aí, os nossos órgãos de expressão ainda não estão preparados para externar aquilo que a gente sabe. Então, enquanto isso, nossos mestres, nossos pais, nossos tutores, nossos sei lá o que é, vão colocando coisas, a gente já veio com tendências. A gente não pode, durante certo período, se externar, se defender, ou diz, olha, gente, eu sei que eu não posso botar o dedo na tomada, mas eu acabei de chegar, eu estou sabendo disso, não precisa ficar falando que eu para não botar o dedo na tomada. Então, a gente fica... É muito difícil, então, eu chegar aqui com um monte de tendências e não adquirir novas tendências, que é o tema de hoje. Como é que eu posso viver, levar uma vida sem encher o meu caminhão de tranqueira? Né? Porque eu tenho a tendência de encher meu caminhão de tranqueira. É uma tendência que eu tenho. Passo na rua, me atrai aquele troço, vai lá para caçamba. Para que você quer isso? Não, deixa eu lá. Um dia eu vou querer usar, vou poder vender, sei lá o quê. Vamos lá, a palavra é sua. Eu adoro passar a palavra para você. Tem uma coisa muito interessante que, assim, os homens, eles passam, né, pela vida, né? Mas os erros dos homens, esses ficam, né? Ficam. E não ficam só como um resultado visível para aqueles que ainda estão, né? Ficam para o próprio homem, né? Para a própria pessoa resolver, né? Porque quando eu tenho uma tendência qualquer, um hábito, um conglomerado de desejos, não importa o que seja, e essa tendência ela me leva a determinadas ações para satisfazer essa necessidade de felicidade, esses desejos precisam ser resolvidos, essas coisas assim. Quando a pessoa termina o ciclo e aí não tem mais o corpo físico para alimentar aquelas tendências, aí é que começa o sofrimento, né? Porque a tendência ela ainda precisa ser alimentada, porque ela é um hábito, ela é um vício, ela precisa se exteriorizar em uma ação, né? E aí a ausência do corpo físico para gerar essa possibilidade, né? Então aí inicia assim, assim, a primeira grande dificuldade na sequência da vida, que é o que a gente chama de morte, né? É o conglomerado de tendências que cada um de nós tem para resolver. E uma tendência, ou um conjunto de tendências, é como se elas fossem assim, você plantou ao longo da tua vida inteira, né? Antes, você colheu, essas plantas nasceram e você plantou cacto, nasceu cacto, plantou maçã, nasceu maçã, e cada um sabe o que faz, né? Mas aí essas várias colheitas que você teve ao longo da tua vida, elas vão gerar sementes, porque se você plantou a macieira, você só tem semente daquela própria planta, não tem magia, não tem, né? Você vai plantar maçã, você não vai ter semente de caju para a próxima temporada, né? Então, as tendências nessa nossa existência atual, elas são todas as sementes de todas as minhas ações da outra existência. Então, tudo que eu tenho no bolso, tudo que eu tenho na bolsa, tudo que eu tenho para resolver em termos de tendência, né, é cada uma das sementes que meticulosamente eu plantei e colhi e trouxe para replicar até que eu resolvo. Então, a tendência, ela nunca é culpa de ninguém. Existe uma tendência que você citou antes, a questão da cor dos cabelos, da cor dos olhos, né, cor da pele, então, há a tendência que é a tendência hereditária. Então, se eu nasci em uma família que tem esse tipo de cor de olhos, a tendência é que hereditariamente possa ser que em mim se manifeste ou não esse tipo. Isso é a tendência hereditária. Aí vem aquela questão, mas se é hereditário, então não tem nada a ver comigo, não tenho culpa. As pessoas gostam muito de usar essa palavra culpa, né? Sim. Não é questão de culpa. E, obviamente, tem tudo a ver com você. Por quê? Porque o estar nessa família, né, foi uma escolha sua e uma necessidade sua para que as tendências existentes nesse ente familiar, que é o sobrenome,
se apresentem para você resolver. Então, você tem exatamente o tipo físico que é necessário para que você seja colocado à prova com relação às sementes que você mesmo trouxe. Sempre assim. Então, esse é o hereditário. E aquilo que eu vou adquirir ao longo da vida, em termos de tendência, aí é baseado na tendência hereditária, baseado no ambiente, baseado no que eu vou aprender, baseado na minha força de vontade, na minha inteligência, no instinto, né, no quanto eu vou usar o livre-arbítrio, como eu vou usar o livre-arbítrio, como eu vou me comportar perante a vida, né? Então eu vou desenvolver novas tendências, novos aglomerados que se manifestam nessa própria existência, porque toda tendência, quando ela se aglomera muito, ela acaba interferindo no próprio karma individual, né? E se eu não resolver integralmente, vai de novo semente para a mochila para eu resolver na próxima vinda. Essa que é a origem das tendências. Mas você percebe que, olha que interessante, e o público também vai concordar comigo. Quando a gente fala em tendência, né, é muito difícil, olha a tendência que a gente tem de falar das tranqueiras, das nossas tranqueiras, das nossas coisas negativas, dos nossos vícios, das nossas manias e toda essa coisa. E muito dificilmente a gente fala das nossas escandas, das coisas boas, dos bons atributos que a gente tem. Por que essa tendência de sempre... Aquela história que eu repito aqui. Pessoas que vão a clarividentes, a uma série de ciências divinatórias e saem de lá revoltados porque não lhes foi previsto nenhuma desgraça, nenhuma coisa ruim. Não ouviu o que queria, né? Geralmente ele vai lá para sofrer, né? Não Perfeito. Pra... Por que essa tendência, Jorge? Porque assim, quando você está em um ambiente, geralmente quem grita mais, quem faz mais ruído, quem faz barulho, quem não respeita ninguém, é o ignorante no sentido de desconhecer, né? Então, quanto mais baseado no instinto é aquele ente, né, mais ele vai reagir ao meio, menos ele vai se importar com o meio. Ao contrário, quanto mais parcimonioso, quanto mais calmo, quanto mais preparado, quanto mais fraterno for o indivíduo e ele estiver em um meio, ele vai respeitar os outros igual ou mais, ou em maior quantidade, ao respeito que ele próprio receba. Então, geralmente, o ignorante grita, né? E o sábio fica calado. O que acontece? Quando eu tenho em mim uma tendência negativa e uma tendência positiva, a tendência positiva está em paz, está tranquila, ela está autossuficiente, ela é o que é. Né? Ela acontece quando é para acontecer. E a tendência negativa, né, ela precisa se exercitar, ela precisa acontecer, ela precisa de um maior volume de vitalidade, ela precisa ser ouvida. Então, qual é que é a forma mais barata, qual é que é a forma mais usual de alimentar todas as tendências negativas? Sofrer, reclamar. Mas que mania. Então, esse que é o mistério. Por isso que daí as tendências negativas são mais fáceis de lembrar e acontecem com mais frequência e são mais intensas, são mais frequentes, essas coisas assim, é porque é uma maneira delas se alimentarem. Então, assim, eu tenho a tendência a brigar na fila da padaria, mas hoje eu não consegui brigar, eu vou voltar para casa revoltado porque não teve briga. A revolta alimenta a briga, porque todos eles são entrelaçados. Então, o ato de reclamar, o ato de achar que está ruim, o ato de assim, ficar potencialmente agressivo, o ato de julgar, o ato de degradar, o ato de ser contrário, essas coisas todas que movem boa parte da população, né, dos seres humanos, né, na verdade, isso é como se fosse assim, uma dose de ração, uma dose de ração no sentido de comida, né? Uma dose de comida que alimenta de maneira generalizada todos aqueles pequenos ódios que não conseguem ter vazão todos os dias para alimentá-los, né? Com uma comida comum, né? Com um complexo de vitamina, uma papa de proteína comum a todos, né? Eu fico revoltado, né? Eu odeio a todos de maneira geral. O que você tem? Hoje estou azedo. E como é que você está? Estou péssimo. De 0 a 100, como é que você está? 5%. Porque daí só o ato de reclamar,
o ato de dizer que está ruim, o ato de dizer que tudo está errado, o ato de dizer que todos são culpados, o ato de dizer que a vida não presta, que não sei o que e tal, que não vai acontecer porque Deus, porque não sei o que, porque a natureza, porque o vizinho, porque o pai, porque a mãe, porque não sei o que e tal, essa invenção toda que se faz assim, de apontar o dedo para todos os outros, né, é um artifício para quê? Para alimentar todas as tendências negativas que daí naquele dia não puderam acontecer. Por quê? Porque se todas as tendências negativas acontecessem todos os dias, a pessoa não resistia e morria, porque consome muita vitalidade. Incrível. Então, ser azedo é um artifício para conseguir manter vivo em si todas as tendências negativas sem morrer. Por quê? Porque se fosse ser azedo em detalhe todos os dias, morria por inanição, quer dizer, por falta de vitalidade, o baço implodia. Né? Assim, como é que aquela pessoa está? Nossa, está com um humor hoje péssimo, horroroso. Acordou com o pé esquerdo. Não, ou porque que eu uso o termo humor, é porque daí eu vejo que é uma coisa muito interessante, né? Aquela ambiência que é criada pela reclamação, pelo azedume, né? Por achar que está tudo errado, aquela coisa toda, altera o humor do organismo, humor mesmo, assim, no sentido de vai o bilis e fleuma, né? Que daí deveria gerar ógeos, que é o que alimenta a mente e faz o processo de criação, fraternidade, aquela coisa toda. Eu faço o contrário. Eu crio como se fosse uma bilis negra, que é uma das variantes, né? E aí, então, todo o meu sistema endócrino entra em colapso. E como ele entra em colapso, ele vai alimentar a parte mais baixa, né, do astral que esteja ali interligado. Porque sabe que daí a parte mais densa do astral e a parte mais densa do prana está intimamente entrelaçado com o sistema endócrino e alguns órgãos neurológicos, né? E aí, então, eu fico naquele estado de lástima, aquele estado de azedume, aquele estado de reação o tempo inteiro. Autoenvenenamento, né? Sim, e aí esse autoenvenenamento, esse azedume permanente, esse achar que tudo está, né, o Muttley, né, tem aquele desenho da Corrida Maluca que tinha um cachorrinho que reclamava de tudo o tempo inteiro e só sabia resmungar, né? Então era a síndrome do Muttley. Ó vida, ó céus. Esse daí também. Então é a síndrome de ficar azedo porque é uma maneira de alimentar todas as não conformidades sem que elas tenham que acontecer todos os dias. É um artifício. Viver azedo é um artifício, né? Para conseguir ficar assim de mau humor. E esse mau humor, ele é o quê? Ele é o alimento de todas as não conformidades. Se fica de bom humor, aquilo que existe em cada um de nós, que se alimenta do mau humor, fica sem alimento, né? E aí, quando vai ficando sem alimento, vai ficando o quê? Enfraquecido. Como ele vai ficar enfraquecido, né? Ele fica a tal ponto desvitalizado que ele não consegue mais se transformar em um ato, né? Então, o mal-humorado, se ele ficar recebendo doses maciças de bom humor o tempo inteiro, de incentivo e tal, né, aquilo que nele se alimenta do mau humor, as tendências negativas, ficam de tal forma desenraizadas que ele quase esquece como é ser mal-humorado. Isso é uma transmutação. Ô Jorge, a gente tem falado, tanto é que a parte que a gente faz o programa junto, você e eu, denominamos de mosaicos do novo ciclo, né? Mudança de ciclo e tudo isso aqui. O que a gente pode esperar de uma civilização, vamos dizer, num novo ciclo que já está na pororoca, que eu já chamo de pororoca, né? O novo com o velho aqui. Como é que 98% sendo otimista, 98% encontra-se nessas condições, cheios de tendências iguais às que nós estamos falando aqui, e essas positivas que não alimentam, vamos dizer, as pessoas não se sentem satisfeitas com as alvíceras, com as coisas boas, né? De repente vão procurar aqui, o troço bom é chato, né? Passa rápido. Como é que uma nova civilização pode começar um novo ciclo, né? A gente acha que tudo é novo, pô. Então tem que ter uma transmutação disso, uma sublimação. Sublimação já é exigir demais, vai? Uma transmutação disso aqui. Como é que eu posso conceber uma mente concreta? Como é que ela pode visualizar um futuro, né, um amanhã, com pessoas que 90% delas, onde você tira esse percentual grego? Da minha cabeça. 90% delas voltam para
o estado de pó da mesma maneira ou com mais tranqueira no reboque do que vieram. Como é que é isso? Parece incoerente, né? Não sei. Não, tem lógica, é assim. Bom, primeiro com relação ao percentual grego, eu não sei exatamente qual é o percentual de pessoas que vivem na lei e pessoas que vivem contra a lei, mas se fosse 90%, daí já tinha acabado a coisa toda, sabe? Obrigatoriamente, não pode ser mais que 2/3 mais um dos seres humanos. Então, se a gente tivesse 67%, né, de pessoas assim, que não tem mais jeito, que vivem no mal consciente, que praticam a ignorância, a vídeo, aí essa civilização já tinha terminado, porque... Não é nessa questão, eu digo que a gente vai aumentando essas tendências, né? Não, eu sei, mas mesmo assim, é que o que acontece, é aquilo que a gente conversou do início, é que daí o mal, ele sempre grita mais, né? Ele sempre faz mais Sim. bagunça. Então, o conjunto de pessoas boas no mundo hoje, ele é muito superior ao conjunto de pessoas ruins, né? Só que os bons estão cuidando da sua própria vida de uma maneira pacífica, não tem tempo para ficar gritando, né? E os que vivem do grito, né, eles fazem o quê? Eles gritam por eles e por aqueles que estão calados, né? Porque se tivesse acontecido na Mas são humanidade... esses que são vistos, são esses que Lógico, fomentam. lógico. Não, e você pega uma fera, né, um animal, né? Quanto mais acuado, mais agressivo ele fica. E não é porque ele em si ele é agressivo, é que daí dispara, pela descarga de adrenalina, todo o instinto de sobrevivência. E ele vai Isso. fazer o possível para se manter vivo, né? Então, o que a gente tem hoje, nessa pororoca que você fala, né, é assim, todo o resíduo de um fim de ciclo, fazendo o possível e o impossível para se manter vivo, porque o novo está avançando para encapsular o antigo, para transformar, né? Porque se chegasse a 2/3 mais uma pessoa, né, de pessoas que realmente não têm jeito em termos de comportamento, de viver em adharma, que é contra a lei, essas coisas assim, daí então já teria sido retirado da humanidade o poder do livre-arbítrio, né? E teria sido assumido, né, a consequência do determinismo, e aí a humanidade não teria mais jeito. E aí a gente pega Atlântida, várias... Isso. E seria esse o caminho, que daí a gente não chegou nisso ainda, e eu acho que não vai chegar. Você tocou em Atlântida, então vou fazer uma parte aí, que Atlântida passou por uma coisa similar à nossa hoje. Então, e aí? Uhum. Você viu como é que ela terminou? E essa questão... Você viu como ela terminou? Você tem essa maioria, 2/3 mais um, né, de gente que realmente fica em adharma, que não tem mais jeito, né? Aí o livre-arbítrio... Porque quando você está agindo através do livre-arbítrio, então você pode definir: eu vou trabalhar para o bem, eu vou trabalhar para o mal, vou trabalhar consciente, inconsciente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou corrigir, vou sublimar, né? Vou perdoar, vou tentar compreender, vou me iniciar. Então você decide, vai, levanta, cai, levanta, vai, anda, anda, anda. Então você está usando o livre-arbítrio. Quando chega num ponto em que o livre-arbítrio é perdido, nada mais... Vamos supor que daí na humanidade tivesse passado essa fronteira e o livre-arbítrio tivesse sido perdido, e você tivesse 20 milhões de adeptos trabalhando na humanidade, não importa o que eles fizessem, não mais teria jeito. Por quê? Porque quando cessa o livre-arbítrio, né, e entra o determinismo, daí já não tem mais tempo para ninguém. Entende? Então, hoje a gente pode afirmar, assim, de alma lavada, tranquilamente, né, a gente pode afirmar que a grande maioria dos seres humanos, né, que é a humanidade, em sua grande maioria, é de pessoas boas, tranquilas, afáveis, fraternas, né? O que acontece é que daí o pessoal da pororoca, né, está gritando mais, tentando se manter vivo, em detrimento daqueles que querem ficar pacificamente caminhando aí através do tempo de vida que cada um tem, sabe? E você sabe assim, Grego, então, como é que são geradas as tendências? Vamos imaginar que essa é a minha primeira existência, né? Isso. E eu não tenho tendência, a primeira existência dentre todas, e eu não tenho tendência nenhuma. Veio Zerado. zerado.
zerado, né? Assim, a alma é como aquela massa de bolachinha esticada em cima da mesa e nenhuma forminha foi colocada ainda, tá? Bonitinha. O forno está quentinho lá esperando para fazer a bolachinha, mas nenhuma forma foi aplicada. Né? E eu estou assim, puxa, tal, que vida legal, tal, vou num lazer, essa vida ela é um pouco assim, assim, desafiante, exige muito de mim, então eu preciso de um lazer, né? Ah, se eu preciso de um lazer, eu vou para um lazer, então que seja uma coisa assim mais agitada. Eu vou para o cinema, vou ver o filme em casa, né? E então vou ver um filme de ação, né? E aí o filme de ação, então, tem aqueles estereótipos, né? Aqueles padrões da indústria cinematográfica, né? E aí, então eu preciso criar daí o bom moço, e daí ele vai tentar, e aí ele tenta e não consegue, e daí sempre tem um mais ardiloso, que daí fica tolhendo aquilo que ele está tentando, né? E aí aquele filme ele vai me levando, né, para que eu desenvolva profunda empatia por aquele herói, né, que está tentando salvar o mundo, está tentando estabelecer a paz, né? E aí isso então desenvolve em mim aquele sentimento de fraternidade, aquela empatia. Eu me identifico com aquele herói. Nossa, mas é bem o que eu quero: salvar o mundo, salvar as pessoas, ajudar os cachorrinhos a atravessar a rua, né? Ajudar os anjos a ir para o céu, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Né? Mas daí tem sempre o da contramão, o cara que quer obstar o trabalho. E aquele personagem começa a incomodar o outro e colocar o outro em risco, a ser uma ameaça, né? E quando eu me dou conta, né, eu estou tão elevado pelo personagem que pratica o bem, que eu começo a desenvolver uma antipatia pelo que pratica o mal, né? E aí eu me envolvo com o personagem, né? E aí o personagem vai tentar vencer o outro, vai tentar vencer o outro, e o outro que pratica o mal, daí ele é tão especializado, ele é tão malvado, que eu crio uma profunda antipatia, né? E eu quero que ele seja derrotado, mas não só derrotado, eu quero que ele sofra, né? Eu quero que ele seja destruído no filme, né? Porque o meu herói, né, vá e destrua completamente, porque daí quando ele destruir o mal completamente, né, e arrasar o mal completamente, o bem se fez então ali para a humanidade, e eu vou estar muito feliz, exultante, né, triunfante, tudo que coisa tal. Só que eu não me dei conta que eu estou odiando profundamente aquele que é contrário à implantação do bem. E eu desejo que daí o meu herói pegue o cara e jogue ele do alto do edifício. Eu desejo que ele sofra muito, não desapareça de repente, que ele sofra muito para ver o que ele fez. Então, aquele desejo de vingança, aquela, assim, eu fico imaginando as formas de punir o vilão do filme, né? Eu desejo que ele seja exterminado, aquela coisa toda, cria o quê? O hábito, o lazer de odiar e desejar o extermínio. E eu não me dou conta que eu fico tão elevado em querer praticar o bem, que na minha pseudo-prática do bem, eu passo a odiar aqueles que praticam o mal. Para que eu odeie? Veja só, eu vou odiar os que praticam o mal. Só que para praticar o mal, tem que odiar. Mas se eu pratico o bem e eu odeio quem pratica o mal, na prática, eu pratico o mal. Então eu sou tão mal quanto. Aí eu vejo um filme, 2 filmes, 3 filmes, né? E eu crio o hábito, assim, que filme você gosta, Jorge? Ah, eu gosto de filme de herói. Não é porque você gosta de filme de herói? Porque geralmente o herói aniquila o vilão, né? Então eu não gosto do herói, eu gosto da sensação, do prazer, daquele exato momento em que o vilão é aniquilado, né? Aí aquele prazer de ver aquela aniquilação, e eu vou e fantasio isso, né? Crio uma máscara e digo, não, eu gosto de exterminar vilões porque eu sou um guerreiro do bem. Que guerreiro do bem? Guerreiro é guerreiro. Quem pratica o bem não guerreia. Quem pratica o bem não sabe, não pune, não julga, né? Daí eu crio o hábito de sentir felicidade quando o mal é derrotado. Eu crio o hábito de sentir assim, um profundo prazer, né, de experimentar a vingança em ver o mal ser derrotado a pouco, tal. Aí não estou mais no cinema, vou ver o jornal.
A, porque não sei quem, A, roubou, B, mentiu, C, fake news, não sei o que e tal, fake news, né? Desculpa usar o termo, né? Mentira. Fake news é uma tradução lúdica para mentira. Então, o mentiu, roubou, enganou e tal. Aí o que eu desejo? Mentiu? Mas tem que pegar 800 mil anos de cadeia. Não, pena que não tem prisão perpétua. Não, pena que não tem pena de morte. Não, tal. Aí então eu começo a buscar no meu dia a dia formas de sentir o mesmo prazer que eu sinto quando eu vou exercitar o meu lazer, que é o quê? Exatamente isso. Cansado de ver Destroçar isso. o mal. Né? Cansado E de ver sabe o que é isso. isso daí? Isso é a origem do karma. E eu não tinha marca nenhuma na minha mesa de massa, né? Aí então eu peguei a forminha, herói, 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 bem, 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 felicidade, felicidade, humanidade, tudo, que maravilha e tal. Só que é o seguinte, quando eu olho lá de lá da mesa, tá um monte de bolachinha marcada, destruir, vingança, fazer sofrer, empurrar do prédio, empurrar nos trilhos, não sei o que e tal, destruir o inimigo, destruir, vencer, ir para cima e tal, aniquilar o mal para que o bem se faça. Jamais vai acontecer isso. O bem jamais vai se fazer se o mal for aniquilado. Por quê? Porque alguém teve que aniquilar. E quem aniquila não está praticando o bem, está praticando o mal. Então, Né? eu E acho aí o que acontece? Essas coisas, esse lazer que eu vou experienciando todos os dias, ele se transforma em um hábito. Né? Aí, qual é o filme que você gosta? Eu gosto de aventura. Né? Mas de qual tipo de aventura? Daquele estúdio lá de desenho, porque não sei o que e tal. Mas por que você gosta? Nossa, os heróis são imbatíveis e os vilões são odiosos. Né? Assim, me descreve alguém que brigou contigo no jardim de infância. Você não vai lembrar. Me descreve o vilão do Matrix, me descreve o vilão, um vilão da Marvel. Você diz, não, porque o cara tal, tal. E onde é que está essa descrição? E como é que você o rotula como vilão? Na tua alma. Na tua alma. E aí, esse turbilhão, esses turbilhões de coisas que nos vêm no dia a dia, através dos sentidos, através da memória, através do sonho, que são as formas de adquirir conhecimento, né? Eles são fugazes, porque a mente está processando o tempo inteiro novas impressões. Só que essas impressões que são processadas, e eu esqueço e em seguida vou andando e olhando outras coisas, né? Ela vai gerar essas bolachinhas impressas na massa. Essas bolachinhas impressas na massa, né, são os resíduos dessa interação com o mundo. Esse resíduo dessas interações com o mundo tem um nome em sânscrito, chama sanskara. Sanskara são os bijas, são as raízes das tendências. Quanto maior o conglomerado de tendência similar, maior a chance de você desenvolver um hábito. Se você desenvolve um hábito ao extremo, esse hábito ao extremo se transforma em um vício. Se esse vício é desenvolvido ao extremo, ele molda o teu caráter. Se ele molda o teu caráter, interferiu no teu karma. Se interferiu no teu karma, você então imprimiu uma série de tendências para a vida seguinte. Essa é a origem das coisas. Bom, pelo que nós conversamos e pelo que eu deduzi, a única forma de você viver sem criar tendências é não nascer. Não, Grego, não fala isso. Não, aí não teria razão para você não ter sentido. Não, Grego, você também é uma figura. Não, a única forma de a gente viver sem criar tendências é a gente não deixar que os desejos e as emoções sejam os diretores de nossa vida. Então, não é que eu não vou me emocionar, eu vou me emocionar. Né? E eu vou assistir um filme e vou aproveitar um monte aquele filme. Agora, eu vou considerar como um filme, não vou desenvolver, né, o hábito de sentir prazer quando o vilão destrói o... Mas é incrível, não tem Mas esse é jeito. o desafio, mas esse é o desafio. É um Porque grande desafio mesmo. você faz assim, você vê alguma coisa, você se emociona, emoção. Daí você vai ver o que você tem ligado àquela emoção. Quando que eu tive essa emoção? Quando eu estava na escola, quando estava no útero da minha mãe, quando não sei o que e tal. Então você vem e traz a inteligência, que é a busca da memória. Essa massa mente concreta, né? Com inteligência, com emoção, não pode ser diretiva de vida. Não pode. Né? Aí, quando isso acontece, você tem que usar o quê? A neutralidade, porque a não geração de tendências vai acontecer
Não no momento em que a gente não tiver emoção, porque é impossível não ter emoção. Você tem que ter, você tem que trabalhar para ter emoções superiores, né? E você tem que ficar feliz o dia que o sol está bonito. Ué, né? Eu não posso deixar que isso daí seja a tônica da minha vida. Então, eu tenho que agir de uma maneira neutra. Eu tenho que combater o mal na esperança que o mal seja sublimado e transformado em bem. Eu não posso odiar o mal. Por quê? Porque ao odiar o mal, eu estou praticando o mal, não combatendo o mal. Eu não posso odiar a ignorância, porque quando eu odeio a ignorância, eu não estou praticando a sabedoria, eu estou praticando a ignorância. Eu não posso julgar o outro, por quê? Porque quando estou julgando o outro, eu estou praticando o mal. Eu não posso desejar que o outro seja aniquilado, por quê? Porque não existe como o mundo ficar perfeito se os maus forem aniquilados. Nós temos que chegar em um ponto de equilíbrio, onde o bem e o mal existem em um estado de neutralidade. Então, em cada um de nós, a gente tem que viver a vida, comer o sorvete, reclamar do trânsito, ir no cinema, fazer tudo o que tem que fazer, né? Mas sem deixar que aquilo se assenhore da nossa persona, nossa personalidade. Então, não é que eu sou um odiador de vilões, não, eu sou o Jorge, que vejo desenho animado onde o herói ganha do vilão. E você odeia o vilão? Eu não. Você ama o herói? Eu não. Herói só tem um, herói da evolução, o mestre, o professor. Entende? Não tem herói. Hoje você, como é que se diz? Deu aval, assim, carimbou, com aquele selo lá que era derretido aqui, né? 3 frases assim. Né? É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Segundo, a porta é estreita. Uhum. E terceiro, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Está tudo dentro do que você falou. São metáforas, mas é isso daí. Mas é porque aí, ó, que o processo não é fácil, não é fácil não, mesmo. essa analogia que se faz de você andar pela vida e daí você, de repente, vai para o caminho da iniciação, e a iniciação é o fio da navalha, né? Que você tem que atravessar um local, né? Aí todo mundo pensa assim, puxa, é o fio da navalha, né? É difícil, porque daí a navalha vai me cortar, e se eu cair, eu vou morrer, se eu me mover muito, eu vou... Sim. Então, sempre é visto pelo lado do mal, né? Agora, vamos imaginar o seguinte... Não, mas vamos imaginar o seguinte, ele tem que chegar na neutralidade. Qual que é a neutralidade? A iniciação é o fio da navalha, mas só o seguinte, se você tem um abismo e você tem uma ponte que é um fio de navalha, se não tiver a ponte, você não atravessa. Então, o fio da navalha, né, é o teu maior aliado para chegar a bom termo. Por quê? Porque ele vai te ensinar a parcimônia, de início através do medo, depois você compreende, você chega à neutralidade e considera a navalha o teu maior amigo. Por quê? Porque é a ponte que te permite chegar no destino que a vida te reservou. Então, o não ter medo, o não culpar, né? o não desejar o desnecessário, né? O ter firmeza de propósito, exercitar a vontade acima do desejo. Né? Assim, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Não, eu estou com desejo de comer alguma coisa. Eu estou com vontade de mudar o mundo. São coisas diferentes. Né? Aí, então, em fazendo isso, eu começo a me assenhorar do próprio processo de geração de tendências e de sublimação das tendências já existentes. Quando chega, né, na sequência da vida, que é o que a gente chama de morte, né, o que se tem para resolver? Nada. Aí o tempo é usado adequadamente e a sequência também, que daí não vem ao caso. Né? Se não acontece isso, então a gente passa a ser escravo, né, passa a ser filho das próprias tendências, né, e cada vez mais a nossa mochila vai ficando cheio, né, de sementes de cactos, e eu vou reclamar quando a vida me reservar um deserto, que é o único local onde eu posso plantar cacto. Muito bem, muito bem. Hoje adorei, porque a turma vai ficar com raiva da gente. Todo mundo... ótimo. Não, mas é mesmo. A gente tem que lembrar assim, que a vida, Grego, ela é assim, o universo funciona de uma maneira extremamente justa e pacífica, harmônica, não odeia ninguém, não por ninguém. E a nossa vida, ela começa exatamente do ponto onde ela parou da outra vez. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, assim, mas eu tenho tendência, mas a culpa é do meu pai e da minha mãe, porque a minha família, porque a minha nação, porque o político, porque não sei o quê, porque invadiram.
Não, tudo sempre bem. tem um porquê, né? Você sempre vai querer jogar a culpa para alguém, mas daí não é assim que funciona. E daí a morte, a sequência da vida, ela não iguala todos os homens, porque todos os homens continuam sendo exatamente o que era o seu corpo físico. Então não adianta esperar que daí, tudo bem, porque a vida é esse mar de lágrimas mesmo, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou morrer, quando eu morrer eu vou para o céu, porque meu padre, meu bispo, meu pastor, meu xamã, meu guru, meu mestre, que disse que eu vou para o céu. Você vai a nada. Você vai a nada. Vai ficar na antessala dos ignorantes. Por quê? Porque você delegou para o outro a compreensão da tua vida. Se ocupe, se inicie, se assenhore, né? Vai compreender o que acontece. Né? Porque no universo não existe vazio. Se você fez, você mesmo tem que resolver. E se você está resolvendo, é porque te pertence. Né? Ninguém vai pegar e levantar a pedra do outro. O que a gente pode fazer daí na iniciação é assim, você sempre pode ajudar alguém a levantar o seu balaio de pedras, né? Que são as tendências, né? Agora, você nunca vai ajudá-lo a baixar as pedras. Por quê? Porque cada um tem que fazer. Entende? Então, o aproveitar, caso a vida lhe reserve o caminho da iniciação, nossa, o maior presente que o universo pode nos dar. E o presente acaba aí. Quem tem que abrir é cada um de nós, e se abrir o presente e ele dentro tem uma enxada, ótimo, excelente. Né? Não vai reclamar porque é uma enxada, por quê? Porque se não tivesse vida enxada, você ia ter que abrir a terra com a mão. É essa a questão. É parar de ser reclamador profissional, né, e assumir o status, né, de ser humano, que é aquele que pratica a fraternidade incondicionalmente. É um estado eubiótico de ser. Eubiose é a arte de trabalhar para fazer os outros serem felizes, sem pedir de volta. Muito bem. Considerando todas as coisas bonitas que você falou, eu revelo aqui a minha tendência em continuar gostando de Vossa Senhoria. Recíproca integralmente verdadeira. Jorge, foi muito legal. Muito obrigado, Jorge. Acho que foi, dá para, legal, vai dar para a gente pensar bastante hoje. Muito bom. E vamos ver o que vai se apresentar para a nossa próxima conversa. Um forte abraço, fraterno abraço e um feliz sempre para você. Fique bem, fique em paz, uma boa vida e resolvam todas as tendências para não levar nenhuma para frente. Vamos para frente, vamos fazer exatamente o que é necessário sem perda de tempo. É isso aí. Forte abraço. Tchau. Igualmente. Gente, olha aí, ó, tá? Não é fácil, não. Não é fácil, não. A gente fica fazendo programa aqui, eu me coloco no lugar de vocês, né? Porque conforme a gente vai falando, como o Jorge disse, tudo vai se apresentando. Você vai falando, vai se apresentando. Então, todas as suas tendências, quando você conversa, aparece tendência boa, tendência ruim, vai se apresentando aqui, você tem que ficar encarando elas, meu. E aí, pronto. E é bom que elas se apresentem, porque você sabe que elas estão aí. Elas se apresentem, aí é que é a hora de você parar, opa, vamos resolver, vamos nos posicionar e está aí. Né? A lei nos favorece, nos faculta descobrirmos todas essas coisas, está tudo aí para nós. Aí. Certo? É isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre e até a próxima. Tchau.